Olá, pessoal. Bom dia. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Temos o privilégio aqui, o prazer de começar mais uma palestra no nosso congresso. E agora vai chegar uma grande fera aqui da cardiologia, que é o José Alencar. Ele tem uma formação muito extensa na área, cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo, eletrofisiologista invasivo pela Unifesp, Hospital Santa Cruz, em Lisboa, Portugal. E ele também é coordenador do Covidário do Instituto Dante Pazanese. Então, um cara que tem muita experiência, tanto em cardiologia, medicina baseada em evidência, e agora também com o coronavírus, com o SARS-CoV-19. Seja bem-vindo, José Alencar. Hoje você vai falar de como evitar fake science, que na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das palestras mais importantes do Sanarcom nesses tempos atuais que vivemos. Wagner, obrigado. Vou começar então aqui falando dessa frase clássica do William Osler, que é o pai da medicina, falou isso 100 anos atrás, e quando ele falou isso, Wagner, não existia ainda a medicina baseada em evidências, né? Não havia ainda trials randomizados, eram muito esparsos os que apareciam, e ele falou que a medicina é a ciência da incerteza, né? Então, como é que você faz ciência sobre o incerto? Mas ele já tinha essa percepção naquela época, né? E a arte de trabalhar com probabilidade. Então, o paciente e o médico recém-formado, o médico que não tem formação em medicina baseada em evidências, eles ficam ali, naquele meio de campo, recebendo informação de um lado, recebendo informação de outro. Muitas delas são fake, muitas delas são falsas, essas informações, né? E acho que o meu papel aqui é tentar demonstrar, pelo menos em alguns minutos, um pouco, do que pode ser feito, como é que você pode agir para ser cético e para evitar cair nessas armadilhas da fake science que a gente vê em jornais não científicos, em jornais científicos, em grupos de WhatsApp. Nós estamos sendo bombardeados por isso diariamente, principalmente agora nessa pandemia, como você falou. Então, eu vou propor uma coisa para vocês. Imaginem aqui uma terapia que tem bom resultado in vitro contra uma doença que tem 1% de mortalidade. E aí ela foi dada por uma eminente médica em 20 pacientes com essa doença, e ela disse que teve sucesso com essa terapia, né? Isso é suficiente para vocês? Você acha que com essas informações que eu dei, você prescreveria essa terapia? Essa terapia existe, eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando, né? Com esses números que eu passei aqui, inclusive eu já vi isso sendo usado como argumento para que se prescrevesse hidroxicloroquina. Bom, vamos imaginar só uma coisa aqui. Eu desenhei aqui um painel em que há 99 pessoas que foram curadas por essa doença e uma pessoa que foi à morte, né? Essa pessoa que está de amarelo. Esse médico que tratou 20 pessoas, será que ele pegou esses 20 aqui? Né? Ou será que ele pegou esses outros 20? Então, a chance dele pegar os pacientes que estariam vivos ao acaso é, obviamente, muito maior do que a chance dele estar aqui nesse universo, tá? Em que pegou aquele um paciente que teve um desfecho ruim. E mesmo assim, pelo nosso viés de confirmação, pelas nossas crenças, por nós nos acharmos muito especialistas nas coisas e achar que nossa conduta é sempre muito melhor do que a dos outros, isso é um viés que está presente em todos os médicos, e eu me incluo nisso, infelizmente. Eu trabalho para tentar evitar isso, mas me incluo muitas vezes. Quando eu tiver esse desfecho ruim, eu vou tentar justificar de diversas maneiras, né? Eu vou falar assim, aconteceu porque Deus quis, ou ele já estava grávido, deu remédio muito tarde já, tá? Então, por conta disso, em que a gente tem que separar o joio do trigo e perceber o que é medicina baseada em evidências, e principalmente agora nessa pandemia, que as pessoas estão torturando números para tentar justificar terapias não reconhecidas, não comprovadas, na verdade, eles torturam para parecer ser comprovada, é que nós precisamos conhecer a diferença muito sutil entre o que é medicina baseada em evidências e o que é medicina enviesada por evidências, né? Então, assim, imagine aqui, nesse contexto, o conceito de medicina baseada em evidências é o processo de análise sistemática, usando achados de pesquisas clínicas, para entregar o tratamento otimizado aos pacientes. Isso é medicina baseada em evidências. Só que uma pessoa pode usar esses mesmos dados, dessas análises sistemáticas, torturar os números e enviesá-los, criando guidelines, criando diretrizes de ministérios, passando correntes em WhatsApp, enganando o médico que tem menos formação em medicina baseada em evidências e enganando a população
a ponto de achar que existe uma cura para uma doença como o coronavírus. Então, imagine agora uma terapia que comprovou ação in vitro, teve forte apelo popular e político, foi uma esperança de milagre em uma doença falsamente noticiada, aliás, como sem tratamento, e é falsamente noticiada como sem tratamento do coronavírus, porque nós sabemos que tratamento não é só remédio, né? É pensar muito baixo em medicina que uma doença só pode ser tratada dando remédio para uma pessoa. E essa terapia ela não traz riscos, mas também não traz um benefício clínico evidente. Imagine essa terapia, você prescreveria ela, então? Essa é a descrição completa da hidroxicloroquina na questão do tratamento da terapia para coronavírus. Ela não traz riscos, ela está prescrita há muitos anos já com segurança para outras situações, mas também não tem benefício, né? E se houver uma ótima experiência no Pará, ou em qualquer lugar, né, isso vai mudar a tua conduta? Então, era sobre isso que a gente vinha para falar para aqui hoje, como evitar a fake science, e é isso que eu vou falar para vocês. Esse cara chamado Bradford Hill, lá na década de 60, ele fez os critérios dele, né, de Bradford Hill, para tentar definir, através de uma evidência científica em medicina, se uma coisa está relacionada à outra através ou ela está verdadeiramente relacionada àquilo, por conta, não do acaso, mas porque realmente uma coisa causa a outra. Esses são os critérios de Bradford Hill. São o pontapé inicial. Se não tem critério de Bradford Hill, você não tem que perder tempo nem para estudar aquela terapia. Então vamos ver se tem critérios de Bradford Hill em alguns dados aqui que estão presentes na literatura, e para você já ficar ligado também quando analisar uma notícia em um jornal, por exemplo, não médico, se aquela notícia faz sentido para vocês pelos critérios de Bradford Hill. Então veja, esse aqui é um gráfico real que mostra que o consumo de queijo mussarela per capita está correlacionado com o número de doutorados por engenharia civil em um determinado país. Esse é um gráfico, gente, real, tá? E existe aqui temporalidade nisso? Existe. Temporalidade é uma coisa, está relacionada temporalmente à outra. Nós olhamos o gráfico aqui e nós vemos que realmente quando uma evidência sobe, né, um dado sobe, o consumo de queijo, sobe também o número de doutorados por engenharia civil. Legal, tem temporalidade. Agora, tem plausibilidade? Faz sentido biológico isso? Na natureza, você observa alguma razão pela qual isso possa acontecer de verdade? E outra coisa, existe consistência? Não, não existe consistência também. Consistência é estudos diferentes mostram o mesmo resultado? Também não. Então, esse dado, esses dois dados, na verdade, não estão relacionados aos outros porque não combinam com a maioria, pelo menos, dos critérios de Bradford Hill. Eles só têm o critério de temporalidade. E quais são os critérios do Bradford Hill? Então, temporalidade é isso. Ele é um critério, aliás, é o único dos critérios que é sine qua non. O que significa ser sine qua non? Sem temporalidade, você não pode dizer que uma coisa levou a outra, não é? Se uma terapia só foi usada depois da cura, então aquela terapia não levou à cura. É óbvio isso, é temporalidade. Plausibilidade biológica é isso, é a observação na natureza que você fez. Você consegue identificar uma razão óbvia ou explicável pela qual aquilo ali é verdade? A plausibilidade não é um critério obrigatório, porque você, na verdade, pode não encontrar ainda a razão daquilo, mas a razão existe, você que não descobriu ainda. A temporalidade é obrigatória, a plausibilidade não é. Nem os outros também não são, mas quanto mais critérios de Bradford você inclui em uma ideia, você deixa essa ideia mais forte. Coerência. Outros dados da natureza dizem a mesma coisa que você está falando, né? E como é que são as evidências experimentais? Você já fez estudos em animais para verificar se existe evidência também que usado em humano vai ser também a mesma coisa? Veja, as evidências experimentais são um critério de Bradford Hill. Experimental é in vitro também, é um critério de Bradford Hill. Você não pode, por conta da evidência experimental, já falar que aquilo ali é verdade. Você tem que fazer vários critérios de Bradford Hill para deixar sua ideia forte e depois você partir para os estudos científicos. E aí, antes da gente partir para os estudos científicos, vamos analisar algumas fake sciences que foram dadas, não é, nessa pandemia. Então, olha, a gente viu que mais de 6 mil médicos consideram a hidroxicloroquina o melhor tratamento. Esse foi o tweet de um deputado real. Tem plausibilidade isso?
Tem, plausível, porque 6 mil médicos, que não são bobos, estão falando a mesma coisa, então tem plausibilidade. Agora, tem consistência? Não tem, porque eu já falo diferente. O Wagner já pode ter outra ideia, né? O pessoal da Sanar já pode ter outra ideia. O que está publicado nas revistas científicas são totalmente contraditórios a isso. Então, não tem consistência. E também não tem temporalidade. Essa frase ela não cria um cenário de temporalidade para avaliarmos. Outra frase que saiu. Uma cidade no Piauí reduziu suas mortes por coronavírus após a implementação do tratamento com hidroxicloroquina. Tem plausibilidade isso? Eu coloquei que sim, mas até tem mais ou menos, tá bem? Também pela mesma coisa, a gente está estudando a hidroxicloroquina e a sua ação no coronavírus, isso não pode ser descartado como plausível. Pode ser plausível, não é benéfico, mas plausível pode ser. Tem consistência? Não, pela mesma razão. E a temporalidade aqui fica meio... Será que foi isso mesmo que levou à redução? Quem assistiu a brilhante palestra do Miguel Nicoleles na outra sala, no Covidário, ele demonstrou ali várias razões pelas quais as cidades do Piauí tiveram uma redução do número de casos. Foi perfeito ele ter falado aquilo ali no Covidário para quem assistiu. Então, eu não sei se tem temporalidade, eu não sei se realmente uma coisa levou a outra, percebe? Inclusive temporalmente. Então, faltam alguns critérios de Bradford Hill nessas frases. Então, vamos estudar, não é? Já que a gente tem dúvida se é a cloroquina ou ivermectina, ou sei lá, elas têm benefício, eu tenho que partir dos critérios de Bradford Hill para os estudos científicos. Quanto mais Bradford Hill eu tiver, mais fortes as minhas hipóteses nos estudos científicos vão ser. E aí, estudos científicos tem vários, né? E aqui essa pirâmide, ela define do com menor evidência até o com melhor evidência. A opinião de especialista é o que tem menos evidência, tá? Os relatos de casos já têm um nível, uma força de evidência um pouco maior. Os melhores mesmo são os estudos e os trials randomizados. Eu vou falar dos vieses das opiniões de especialistas e dos relatos e séries, dos observacionais, e depois eu vou mostrar como é que funcionam os observacionais e trials randomizados para encerrar a nossa palestra. Então, primeiro os vieses de opinião de especialista. Por exemplo, se um especialista fala, depois que eu coloquei um stent no meu paciente, ele nunca mais teve sintoma nenhum. Viés, pequena amostra, né, para esse especialista. Ele pode ser aquele paciente dos 99 que já iriam evoluir bem, ele não pode determinar que, por conta dessa observação dele, isso é uma verdade científica. Né? Ele tem tendência a subestimar outras terapias, pelo viés de confirmação dele. Ele é um especialista, ele acredita no que ele faz e ele pensa que ele faz o melhor pelo paciente. Todos os médicos têm viés de confirmação, nós temos que trabalhar para evitar isso. Se você não tivesse feito nada, será que passou pela cabeça dele isso, que estatisticamente colocar stent não reduz sintomas pelo Orbiter Trial? Será que ele pensou nisso? E também há o viés do porque Deus quis, e se acontecer algum problema, não é? Pode ser que esse problema aconteceu, como eu sou um super especialista, esse problema só pode ter acontecido porque Deus quis. Então, todos esses viés estão presentes, nós temos que ficar atentos e evitar isso quando somos especialistas. Vieses das séries de casos. Olha, depois que começamos a usar ivermectina em Floriano, no Piauí, as UTIs foram fechadas por falta de demanda. Isso já é uma série de casos, né, uma UTI inteira. Tá? Em primeiro lugar, isso não foi nem publicado. Em segundo lugar, e os fatores confundidores presentes. Aqueles que o Miguel Nicoleles falou na sala covidário, né? E o curso natural da doença, será que esses 10 pacientes não já seriam aqueles 10 que iriam ter uma melhora? Não é? E também tem o viés de seleção, você pode dar essa terapia para doenças mais leves ou mais graves em outros casos. Mais graves foi presente, inclusive, no próximo viés. Os vieses dos estudos observacionais. Então, olha, quando você vir um estudo observacional no jornal, perceba que ele pode ter esses vieses que eu vou falar agora. Por exemplo, o estudo na Lancet demonstrou aumento de mortalidade nos pacientes que usaram hidroxicloroquina. Cloroquina mata. Muita gente tweetou isso, muita gente falou isso, e também vamos ser justos, né? A César o que é de César, a gente não pode também determinar que só porque uma terapia não funciona, também é maléfica. Então vamos com calma e vamos entender. Tá? Esse estudo observacional da hidroxicloroquina do Lancet foi heterogêneo, como todos os estudos observacionais são, tá? Eu vou já falar sobre isso. Houve viés de seleção. A droga foi dada a pacientes mais graves por compaixão do médico. O paciente chegava mais grave, como o paciente não era randomizado para nenhum grupo, era a critério do médico o que ia ser feito. Esse é um estudo observacional, é assim que funciona. Então, esse médico, para os mais graves, dava hidroxicloroquina. E o mais grave já tinha mesmo a maior chance de morrer. Era basal dele isso, né? Os fatores confundidores conhecidos e controláveis estão presentes
e podem até ter sido controlados nessa pesquisa, mas eu não sei, tá? E os fatores confundidores desconhecidos, esses são a grande pedra no sapato dos estudos observacionais, que eu vou mostrar mais na frente. Então, olha, como é que funciona um estudo observacional? Eu parto do desfecho para os trás e para ver os pacientes que usaram a droga, tá? Só que, como eu olho para trás, os médicos, eles deram a terapia do jeito que eles queriam. Então, há, obviamente, fatores confundidores. Eu vou dar um exemplo rápido. Se eu estou estudando uma nova droga para uma doença pulmonar, não é? E se eu olho lá para trás, e essa minha droga é só para os pacientes tabagistas. Nós sabemos que os tabagistas têm maior chance de evoluir para doenças pulmonares mais graves. Então, eu estou dando essa droga para um paciente que já tem uma chance menor de sobreviver. Isso é um chamado fator confundidor conhecido. Eu sei que o tabagismo piora, não é, na verdade, o prognóstico de pacientes com doença pulmonar. Eu tenho que evitar. Então, como é que eu faço isso? Eu uso de algumas estratégias. Essa estratégia, basicamente, é a regressão logística. Eu uso dessa estratégia para fazer o quê? Para separar esses fatores confundidores entre os dois grupos de maneira igual. Então, olha, se teve 2.000 tabagistas no grupo que usou a terapia e teve 1.000 no grupo que não usou, eu tenho que equalizar eles para dar uma estatística mais fidedigna. Percebe o que eu estou falando? Então, eu vou tirar 1.000 dos que usaram. Assim, eu vou ficar 1.000 versus 1.000. Eu vou dar uma estatística mais fidedigna, menos poluída. Legal, eu posso falar isso e fazer isso com os fatores confundidores conhecidos. Mas com os fatores confundidores desconhecidos, não tem como eu fazer isso, eles são desconhecidos. Uma alteração no gene KCNQ2 vai ser descoberta lá em 2060. Eu não sei disso ainda, né? Então, como é que eu vou separar esse fator confundidor desconhecido? Isso acontece na natureza com muita frequência. Então, no estudo observacional, como eu conheço os fatores confundidores conhecidos, eu posso, através da regressão logística, separá-los e controlá-los. Então, ok, agora os desconhecidos eu não posso, e se é assim, o estudo observacional tem força de gerar hipóteses, né? E aumentar também a força de hipóteses geradas lá por Bradford Hill. Então já fica aqui a dica, olha, olhou um estudo em uma revista científica ou uma revista não científica, e está escrito que é um estudo observacional, tá? Então, gente, isso dali não é uma hipótese confirmada. Se lá está escrito assim, olha, comer chocolate reduz o risco de doenças cardiovasculares. Aí você abre a notícia e lê que foi um estudo observacional. Você, na sua cabeça, vai trocar a frase por comer chocolate traz a hipótese de que isso reduz a prevalência de doença cardiovascular. Legal? Façam isso para sempre agora. Estudo observacional só gera hipótese. Agora vamos ver os randomizados e encerrar. Os randomizados, gente, como é que eles fazem? Como eu faço o paciente entrar por sorteio em um braço da terapia, em um braço do estudo, ou no outro, então, olha, por sorteio você vai tomar o remédio. Por sorteio você outro vai tomar o placebo. Então eu consigo controlar os confundidores conhecidos e também os desconhecidos, porque eles foram controlados por sorteio. Então, a chance ao acaso do paciente entrar naquele braço ou no outro é o mesmo que seja aquele paciente que tem alteração no gene KCNQ2, que só vai ser descoberto em 2060. Então, se eu tiver os fatores confundidores conhecidos e desconhecidos controlados, se o meu estudo tiver significância estatística e magnitude clínica, aí sim eu tenho, em medicina, uma hipótese confirmada. Pessoal, e só para a gente acrescentar aqui, para hidroxicloroquina, não há nenhum estudo randomizado controlado positivo. Todos os estudos randomizados controlados, esses que confirmam hipóteses, foram negativos, tá bem? Então, os estudos observacionais, guardem isso para sempre, eles geram hipóteses, tá bem? E os estudos randomizados, eles podem confirmar hipóteses se for um estudo duplo cego, se a amostra for homogênea e suficiente, se o resultado for significativamente estatístico. Então, enquanto os observacionais geram hipóteses, os randomizados podem confirmar hipóteses, tá bem? E lembrem-se, quando vocês lerem um estudo randomizado que confirmou hipóteses, chequem se houve benefício ao doente de fato. Tá? Tem que ser uma terapia que traga mesmo melhora na qualidade de vida ou no número de dias vividos por esse paciente. Não pode ser uma terapia que traga ali um resultado, melhorou o exame e tal. Sim, mas e a clínica? Melhorou? Não, prestem muita atenção com isso.
O benefício tem que ser clinicamente relevante se suplantar o risco. E se a magnitude absoluta do efeito também for justificar seu uso, ou seja, se o NNT for melhor do que o NNH. Para encerrar, eu trago aqui os take-home messages, que é: medicina é uma ciência da incerteza, gente, acostume-se com isso. A gente passa uma terapia para 200 doentes para a gente ter um evento reduzido. É assim que a medicina funciona. Temos que nos acostumar com isso para ser melhores médicos, tá bem? E para aceitar uma evidência, ela precisa ser lida e não apenas repassada em corrente. Ela tem que ser plausível, tem que fazer sentido. E aí, plausível, eu vou mandar para o estudo científico. E no estudo científico, ele tem que ter metodologia forte o suficiente para confirmar hipótese, ou seja, estudos randomizados controlados, tá bem? De novo, os estudos comprovados, estudos randomizados controlados com as novas drogas que estão sendo propostas, cloroquina, ivermectina, todos eles, esses que têm poder para confirmar, ele não confirmou, ele recusou a hipótese, então assim, essas drogas não melhoram, e tem que ter um benefício clínico relevante. Não adianta melhorar exame, eu não quero melhorar exame, eu quero melhorar a vida do meu doente. Wagner, era isso que eu tinha para falar, desculpa se eu passei um pouco do tempo, e é isso. Eu acho que o Wagner... tá aí. Oi, ok. Perdão, José. Parabéns pelo... Tivemos um problema técnico breve aqui. Parabéns pela sua apresentação, cara. Realmente utilidade pública, né? E você contextualizou muito bem com o que a gente está vivendo agora. Se o pessoal tiver perguntas, fiquem à vontade. Estou te agradecendo aqui, viu, José? Falando que foi perfeito a aula. Dizendo que você deu show, né, viu? E a Daiane fez uma pergunta interessante, que é legal reforçar isso, né? Para você explicar novamente essa diferença entre consistência e plausibilidade. Comenta um pouquinho mais sobre isso, José. Legal. Olha, rapidinho aqui, que a gente tem que partir para outra sala agora. Plausibilidade, Daiane, é fazer sentido biológico. Você conseguir imaginar a razão pela qual aquilo teve mesmo o efeito que você viu, observou na sua observação, no estudo científico. Isso é ser plausível. Consistência é: vários estudos estão apontando para o mesmo caminho, estão dando o mesmo resultado. Isso é um resultado de ser consistente. Melhora a força de uma hipótese, assim como a plausibilidade. Legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está falando que está emocionado, inclusive, com a sua palestra, hein, José? Legal. Você tem que ir para outra aula. Eu vou fazer uma pergunta aqui para encerrar, então, para a pergunta. E a gente vê esse purismo, né, daquela pirâmide, é muito bacana isso, mas na prática tem algumas situações que até são constrangedoras por vezes. Como um estudo que saiu até no The Lancet recentemente sobre a cloroquina, né, que era um grande estudo observacional, um registro de múltiplos centros, mas foi publicado o estudo, né, e aí depois o pessoal teve que tirar essa publicação do The Lancet, porque houve algum problema com o banco de dados ali. Então, é complicado também essa questão das múltiplas variáveis que são envolvidas nisso, além daquela pirâmide, né, José? Não sei se você tem familiaridade com esse artigo, acho que todo mundo ficou sabendo disso, né? Tenho. Olha, Wagner, eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais e acho que poderia ser um tema bom até para uma outra palestra no Sanarcon 2. A medicina pode ser enviesada por evidências também. Então, estudos eles podem ser falsos positivos com muita frequência, tá? E podem ser, inclusive, enviesados por conflitos de interesse, como foi o que aconteceu nesse estudo também. A familiaridade, o médico também tem que ter com isso e conseguir perceber quando está lendo um estudo científico que você, mesmo que seja um bom leitor, né, consiga identificar exatamente o que a metodologia trouxe, você pode mesmo assim estar sendo enganado pelo banco de dados do autor. Então a gente tem que estar atento a isso e reconhecer, a medicina é a ciência da incerteza. O William Osler estava certo 100 anos atrás já. Perfeito, José. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos liberar o José, que ele vai engajar aí em outra sala, tá certo? Agradecer muito a participação dele e a participação de vocês também, falou? Obrigado. Fiquem ligados, tem mais coisa boa por aí.